Rafael Spaca, ele é jornalista, ele é pesquisador, ele é documentarista, tá aí preparando esse documentário que já está dando o que falar no Brasil inteiro. Gente, quando eu convidei o Rafael, eu já sabia, né, do trabalho do Rafael, mas aí eu comecei a ver algumas entrevistas dele. Prontamente eu entrei em contato com ele, eu convidei pro programa. Ele aceitou bater um papo aqui com a gente sobre esse trabalho. E eu comecei a pesquisar, a ver as entrevistas dele. Eu separei 3 documentários, 3 podcasts que ele participou aí para contar sobre o documentário. E, gente, no primeiro documentário, na primeira entrevista, que era de 2 horas, pouco mais de 2 horas, que eu assisti, em 1 hora de entrevista, eu já tinha feito 3 laudas de pergunta, que é de tanta coisa interessante, curiosa. Claro, os Trapalhões foi um dos maiores, o grupo Os Trapalhões, o quarteto, foi um dos maiores fenômenos aí da televisão brasileira, do cinema brasileiro. Eles marcaram aí uma época, 70, 80, 90. Muita gente viveu, né? Quem é da nossa faixa etária viveu essa época de ouro do cinema brasileiro. E o Rafael tem muito o que contar aqui pra gente. Bom dia, Rafael, tudo bem com você, querido? Bom dia, é um prazer falar com você, ainda bem que deu certo aqui a conexão. Muito bom. Rafael, antes de começar a falar dos Trapalhões, alguém já te falou que tu é a cara da Marcela Adnet? Todo mundo fala isso. É sério, né? Na hora que eu vi, meu Deus, ele é a cara do Marcelo Adnet. A cara, Todo mundo a cara. fala. A cara. Mas você acha mesmo? Eu acho que não, hein? Eu achei. Na hora que eu vi a primeira. Na hora que eu vi a primeira, eu falei, rapaz, ele lembra alguém. Ficou naquela lembra alguém. Quem, meu Deus? Aí, Marcela Adnet. Falo também que eu pareço muito o Brad Pitt, o marido lá da Gisele Bündchen também. O Tom Brady. Exato. Pra começar a nossa entrevista, você é fã dos Trapalhões, né? Sim. Fã dos Trapalhões. E como é que surgiu aí a ideia de criar esse documentário? Qual foi, assim, o X da questão que falou, não, preciso criar esse trabalho, tá faltando alguma pesquisa aí sobre os Trapalhões. Conta aí pra gente como surgiu essa ideia de criar esse documentário. A ideia não foi minha, foi de uma amiga produtora chamada Sara Silveira, que decidiu, falou assim, Rafael, eu tinha 2 livros já a respeito dos Trapalhões. Você já tem 2 livros lançados, né? O Cinema dos Trapalhões, Por Quem Fez e Por Quem Viu, e as HQs dos Trapalhões. Um é de 2016, outro é de 2017. A produção do documentário começou em 2018 ou 2019, alguma coisa assim. Eu fui lá conversar com ela, ela falou, sua pesquisa é muito legal, você devia transformar isso num documentário onde vai ter um alcance muito maior do que os livros. E aí foi onde deu o start. Eu falei, puxa, é verdade, fazendo um documentário o alcance vai ser muito maior. E a partir dessa ideia dela, comecei a correr atrás dos depoimentos, das entrevistas, enfim, de tudo. Quantas pessoas no total, Rafael, você entrevistou aí para esse trabalho? Deu umas 68 por aí. Vale lembrar que dessas quase 70 pessoas que você conversou, que você entrevistou pro documentário, são pessoas que fizeram parte da equipe técnica dos Trapalhões na televisão, no cinema. Também tem famosos, né, que trabalharam. Eu vi que você entrevistou a Angélica, você entrevistou Pelé, você entrevistou, quem mais que eu vi? A Cristiana Oliveira, que fez os Trapalhões na Árvore da Juventude. E também eu tava vendo a minha pesquisa aqui que teve o dublê dos Trapalhões, que segundo o Tony Ramos. E Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Sidney Magal. Cara, é um timaço. Fábio Júnior. Tem uma série de artistas que ou trabalharam com eles no cinema ou na televisão, nas histórias em quadrinhos. É um elenco, um time qualificado de primeira, que deu um embasamento histórico muito importante para essa pesquisa. A Xuxa deu entrevista?
A Xuxa não, ela ia dar, mas recuou no Forças último minuto. ocultas pediram pra ela não dar essa entrevista. Foi isso mesmo que Mas aconteceu. foi isso, né? Foi isso mesmo. Ah, e me diz uma coisa, Rafael, como é que foi a recepção dos fãs? Porque nós sabemos que existem fãs, né, Yuri, que são fãs mesmo, aqueles fãs que colocam o artista num altar, que colocam os ídolos num altar, que os ídolos são perfeitos, que os ídolos nunca erraram, que os ídolos são os fanáticos. Eu vi uma expressão do Rafael, agora eu não tô me lembrando como foi que você falou aí com relação aos fãs dos Trapalhões. É conspiratórios? Foi conspiratórios? Não me lembro agora. Como é que foi a recepção dos fãs? Porque assim, gente, o documentário não é um documentário de fã. Aliás, é um documentário feito por um fã, mas não é pra homenagear um artista assim. Pra mostrar que eles são muito lindos, perfeitos, maravilhosos, marcaram a história. Você tá contando um lado de assim, o que a galera não viu. E até bom dia, Rafael, que é o Yuri. É o Yuri, falando. nosso convidado de hoje, Prazer Rafael. falar com você, Tudo bom, Yuri? beleza? É tipo assim também, o lance do fã, a diferença de fã também, né? Num contexto geral, assim, meio que generalizando, os fãs dos Trapalhões, eles não têm essa cultura de hoje em dia, de ser hater, né, na internet, como a juventude da Anitta, ou do próprio Whindersson Nunes. As pessoas vão lá e comentam e vêm com ódio. Esses fãs, por serem de outras gerações, eles também tiveram essas ações assim de disseminar ódio na internet, vir com hate pra cima das suas redes sociais. É, primeiro um abraço aí pro Yuri, um prazer falar com ele também. É meu, cara. Assim, é um documentário de um fã, eu sou um fã dos Trapalhões, mas não é que eu sendo fã significa que se as histórias que estão me contando, mesmo que sejam, que doam para os fãs, aqueles fãs mais deslumbrados, eu não vou colocar isso em pauta, eu acho que não. É um trabalho jornalístico, é um trabalho de documentário, e tudo que vier à tona e que for relevante para os fãs saberem, a gente vai colocar. O fato disso, algumas coisas espinhosas incomodarem a Renata Aragão, Dedé Santana e alguns fãs mais fanáticos, isso não me faz recuar, ao contrário. Eu acho que é interessante e é importante todo mundo saber a dimensão histórica e humana desses 4 humoristas geniais que o Brasil teve a oportunidade de partilhar ao longo de décadas. Até porque tudo que ele vai mostrar no documentário não foram coisas que o Rafael inventou. Foram coisas que as pessoas que conviveram com os artistas tiveram propriedade para falar, porque eles conviveram durante anos com os 4. Com o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Então, aí acaba que... E eu tenho certeza que o Rafael, a intenção dele não é detonar, né, Rafael, a imagem dos Trapalhões, acabar com aquela... destruir infâncias. A gente fala, vai destruir minha infância, porque falou isso do Dedé, falou isso do Didi, acabou, minha infância acabou daquele jeito. Foi igual quando eu descobri um dia desse, conversando com a Fernanda Souza, que não eram as Chiquititas que gravaram as músicas das Chiquititas. Minha infância acabou toda. Mas enfim. Agora, Rafael, me diz uma coisa. Eu ia te perguntar se você em algum momento ficou com receio, ficou acuado. Você não ficou, né? Não teve esse sentimento de ficar acuado. É porque como... O sentimento que eu tenho vendo o teu trabalho, Rafael, é como se tu estivesse mexendo assim um vespeiro. Que a qualquer momento pode... Até porque você falou também pelo Renato Aragão e pelo Dedé Santana, que são os que estão vivos até hoje, né? E eles meio que ficaram receiosos do que vai ser mostrado. Mas, como eu falei, foi coisas que as pessoas que estavam com eles falaram. Agora sim, diante de tanta informação que você colheu, dessas quase 70 pessoas que você entrevistou, teve alguma história, Rafael, algum depoimento, aquele sim que mais te chocou? Claro que devem ter tido histórias mirabolantes, histórias grandiosas, polêmicas. Até porque existe muito, quando a gente fala de um artista, existe muita especulação, né, Yuri? Existe muito folclore
muitas lendas envolvendo não só os Trapalhões, como vários outros artistas. Até hoje as pessoas falam que o Michael Jackson não morreu, que o Elvis Presley veio morreu um dia desse. Enfim, os folclores envolvendo artistas. Sobre essas histórias, teve alguma que te chocou muito? Ainda, mesmo você sabendo que ele é fã, ele sabe tudo, né? Ele conhece tudo da vida dos Trapalhões, eu pratico quase tudo. Mas teve alguma história que te chocou muito, Rafael? De todos esses depoimentos que você colheu pro documentário? Não. Primeiro que você, só falar a questão do vespeiro, né, que você falou, realmente é um vespeiro. Algumas pessoas, inclusive da equipe, recuaram, abandonaram o projeto por conta do medo, do receio do processo, de uma série de coisas. E eu acho que essa luta, essa batalha também inspira muita gente, porque eu acho que a gente não está cometendo crime algum quando a gente está tratando de um artista, ainda mais um artista de abrangência tão nacional, contar a história deles e se eles se sentirem ofendidos, eles entram com uma ação jurídica e o juiz decide se aquilo é pertinente ou não, cabe ou não a reclamação deles. Eu tenho muita confiança no meu trabalho, muita confiança nas minhas fontes, são fontes primárias, são fontes de pessoas que trabalharam diretamente com o grupo, então isso não me deixa nem um pouco receoso em relação aos Trapalhões. E respondendo a sua pergunta da questão do que chocou, acho que sim, é claro que tem muito folclore, muita lenda a respeito dos Trapalhões, e algumas coisas assim você é surpreendido, mas não a ponto de chocar. Fala assim, nossa, essa informação aqui eu não conhecia em minúcias, em detalhes, eu já tinha uma especulação a respeito disso, mas nada que chocasse assim. Rafael, eu assisti algumas entrevistas suas em podcast, de fato tem revelações assim bombásticas que nunca vieram à tona e nunca nem foi especulado assim, mas já falando nessa questão da lenda, teve alguma coisa assim que era lenda e você apurando, conhecendo melhor, profundamente assim as histórias, você descobriu que de fato eram lendas mesmo e não eram verdades? Porque eu acredito, claro, no documentário vai vir muita coisa que a gente não sabia ou não imaginava, né? Ou não queria acreditar também, tem muita coisa. Agora você tem polêmica, assim. Tem uma entrevista dele que ele fala do Zacarias, né? Aí muita gente diz assim, tem. Mas aí tinha gente que não queria acreditar também, de a opinião de quem tá falando isso. Mas enfim, tinha alguma coisa assim que o Brasil sabia que era muita verdade e não era verdade, sim, de lenda? Tem alguma assim que você possa relatar pra gente? Tu lembra? O que era lenda e não é verdade? Eu acho que a maioria das lendas que a gente foi atrás eram, de fato, eram verdades, assim. A questão, o Renato Aragão gosta de ser chamado de fora do ambiente de filmagem. Não gosta, a gente descobriu isso. A questão mesmo do Dr. Renato Aragão. Oi? A história do Dr. Renato é verdade também? Não sei se é doutor. O fato é o seguinte, a gente entrevistou a camareira deles, né, e ele no camarim não gostava de ser chamado de Didi. Isso é uma coisa que a gente soube, porque é diferente o Renato tratando com o Tony Ramos, com o Caetano. Se o Caetano, o Tony chama ele de Didi, ele não vai repreender. Agora, o fato de ter uma pessoa num cargo supostamente inferior ao dele, chegar e falar Didi, ele não gostava, então ele pedia para que não fosse chamado de Didi. Até porque ele e o Didi são completamente diferentes, né? O Renato é um cara que não tem nada do Didi, absolutamente nada do Didi. O Didi é uma outra coisa na vida dele, então acho que ele queria deixar muito clara essa separação. Essa história da questão dele não ter nada com do Didi. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, Yuri e Rafael.
é que, pra mim, na minha concepção, o Renato Aragão, ele não conseguiu trazer aquela imagem de ídolo eterno. Porque, cara, os caras formaram gerações aí, formaram um humor próprio deles. Mas hoje, assim, você vê o Pelé, até hoje, é o rei do futebol. O Roberto Carlos é o rei. A Xuxa, a rainha dos baixinhos. Aí tivemos o Ayrton Senna. E a gente... É uma impressão minha que não tem esse apelo todo em torno da imagem do Renato Aragão. Eu tenho uma opinião. Uma opinião sobre isso, né? Deixa o Rafael aí. E você, Rafael, o que é que você acha? Eu quero ouvir primeiro a do Yuri. Vamos ver. Vai, Yuri, começa a sua. A minha opinião é o seguinte. A Globo, isso já é uma opinião, posso estar falando besteira, e eu não sou o revoltado, o rebelde anti-Globo, não. Eu assisto o Globo muito e gosto. Mas eu sinto, assim, que a Globo, ela de fato, ela já deixou bem claro que ela não respeita qualquer artista da casa. Então, assim, de Renato Aragão a Tony Ramos, a Antônio Fagundes, você sempre, a gente aqui de fora, principalmente a gente aqui em Teresina, do Piauí, que é bem distante do eixo Rio de São Paulo, a gente tem essa ilusão de que esse artista ele tá num pedestal, num patamar elevado ali, que ninguém chega e ninguém toca nele, quase um Cristo Redentor, assim, pra gente, entendeu? Só que com o passar dos tempos, assim, com essa mudança, com a chegada da internet, com todas as coisas que aconteceram no mundo de 2000 pra cá, muita gente não conseguiu. Essas pessoas que você falou aí, ou elas morreram e estão na nossa mente com aquela imagem dos anos 90, saudosismo do passado. E outras, a Globo de fato esquece mesmo. Como ela fez com o Faustão agora, apesar de ter 30 e tantos anos na empresa, mas não teve, como fez com a Xuxa certa vez. Um caso também, falaram atrás. Também muito isso do Tarcísio Meira e Glória Menezes. Exatamente. Né? E o Renato Aragão, ele por não ser essa pessoa, ele não ser o Didi de fato, pode ter havido lá dentro da... Eu não sei, né? Isso aí já o Rafael vai falar. Pode ter havido lá dentro da empresa mesmo, não ter tido uma reconstrução, né? Uma inovação do Renato Aragão para ser utilizado. Porque o humor na Globo, depois dos Trapalhões, ele ficou bem difícil, né? O Zorra Total sempre foi um não chegou nem perto, ali, né? Que não sei se era bom ou se era ruim. Teve uma época que era pastelão, depois virou mais... Tá, aí teve os cara de pau... Aí teve tanta gente que não chegou aos pés do que foi... Os Trapalhões. Que foram os Trapalhões. Então eu não sei se foi por conta da emissora não ter dado... As novas políticas da Globo. Ou o próprio Renato Aragão não ter de fato se intitulado na geladeira. Assim, mas Rafael... ele já deu algumas entrevistas, até com o pessoal dos Portos dos Fundos, que ele é politicamente correto, ele não gosta desse humor... que tem a sátira mais pesada, mais ríspida e tal. Pode ser. Eu acho, como eu falei, vamos jogar para a mão do Rafael. Eu sempre vi alguma coisa, que ele sempre tinha projetos lá na Globo, e aí a Globo meio que deixava de lado os projetos dele, até mesmo culminar no desligamento dele da emissora. Qual a tua opinião aí sobre isso, da questão da imagem do Renato Aragão hoje, Rafael? Eu acho que a Rede Globo fez muito pelos Trapalhões. Ela levou eles para um patamar que eles não tinham. Apesar de terem feito muito sucesso na TV Tupi, na TV Excelsior, na própria Record, a Globo alavancou a popularidade deles a níveis estratosféricos, uma época que a Globo dominava a programação na televisão no Brasil. Anos 80, 90, era uma coisa massacrante. O que eu vejo, essa questão da popularidade do Renato, não tem a ver com a Globo, tem a ver com ele, pessoa física, de administrar mal a própria imagem. E ele agora virou TikTok. Ele é um cara que não dá muita margem para, por exemplo, o Carlos Alberto de Nóbrega. O sonho dele é ter o Renato Aragão fazer uma participação na Praça é Nossa. O Renato não deu
gostinho para o Carlos Alberto. O Carlos Alberto foi um cara muito importante na vida dele. Então, esse tipo de coisa. E aí vai gerando notícias, né? O Renato não participa da Praça é Nossa. Dá essas desculpas esfarrapadas, que era contratado da Globo. Agora ele não é mais contratado da Globo. Por que ele não faz uma participação na Praça é Nossa? Por que ele não dá um depoimento em homenagem ao Dedé, quando o Dedé é homenageado em alguns programas de televisão? Então, essa postura meio antipática cria uma certa aversão do público. Eu sempre falo isso. Quando você lê uma notícia do Renato Aragão, qualquer notícia do Renato Aragão na internet, dá uma descida nos comentários, cara. 95% é gente detonando ele pela essa postura arrogante, mesquinha que ele tem, praticamente com todo mundo que foi muito importante na vida dele. Ele não se mistura, né? A gente fala aqui no Nordeste que não se mistura. Ele não se mistura. E posso até estar errado, mas eu lembro que no Instagram quem ajudou ele a bater milhões lá foi o Carlinhos Maia, assim, que, se eu não me engano, foi quem fez uma campanha, assim. Teve uma história do Carlinhos Maia mesmo com ele, né? Ajudou. O Roberto Carlos e o Renato Aragão. Foi o Carlinhos Maia que fez uma brincadeira assim, gente, tem que seguir e tal, e aí a galera foi lá seguir. Ei, Rafael, me diz uma coisa, essa era TikToker dele, tem... A Lilian e a Lívia, que são mãe, e a esposa e a filha, tem envolvimento nessa nova era dele? Ou... Total. É por isso que ele tá nessa. Foram elas que apresentaram isso. E tá, de certa forma, cara, vamos ser bem sinceros, tá num momento muito ruim, artístico, criativo, são coisas que você vê lá, são extremamente bizarras, constrangedoras, o que a gente assiste nas redes sociais dele, né? Então, de certa forma, não é uma coisa que honre o legado, a trajetória do Didi Mocó. O Rafinha Bastos foi até processado, né? O Rafinha Bastos. Ele processou. Eu não entendo, né? Uma pessoa que sempre lutou pelo... Tirava muito sarro desse TikTok Uma pessoa que sempre lutou contra o censura e processou o Rafinha. Nunca entendi por que ele fez isso. Ele fez uma piada também, parece. Porque ele passou a vida satirizando as pessoas, né? Enfim. Rafael, voltando aqui pro documentário. Nós sabemos que quando você está fazendo um trabalho como esse, eu já fiz trabalho de época de faculdade de documentário, ele não tem roteiro. A gente nunca sabe como um documentário vai terminar. E eu vi que eu nas suas entrevistas tem aquelas pessoas que contam histórias que de repente pode ser uma virada de chave pro desenrolar do trabalho. E no teu caso, um dos personagens que você considera, segundo as entrevistas que você deu, que foram virada de chave, foi o Baiaco, que é o dublê, que foi dublê do Renato Aragão durante anos. Que quando ele contou, porque parece que, segundo ele contou tudo. E o que eu acho interessante, que eu acho que você concorda comigo e o Yuri também aqui com a gente, o fato deles não terem mais nenhum vínculo, nenhuma dependência do Renato Aragão, ou do Dedé, ou de alguém que de repente queira preservar a imagem do Renato Aragão, o fato deles não terem essa dependência ajudou o Rafael a colher esses depoimentos, esses documentos, esses depoimentos das pessoas pro projeto dele, né, Rafael? O Baiaco realmente é uma figura central nesse documentário. Passou décadas com o quarteto, sabe tudo, porque conviveu, dividiu camarim, dividiu poltrona de ônibus, dividiu assento no avião, viajou, teve momentos bons, ruins com eles. Quer dizer, é um cara que é uma figura de proa na história dos Trapalhões. E de fato, não tendo mais o programa na Globo, não tendo mais essa possibilidade, essa relação comercial que eles tinham, porque senão ele ficava assim, putz, eu não vou falar porque estou no programa, ou daqui a 2 meses vai estrear o programa. Como não tem mais nada, muitas das pessoas se sentiram com possibilidades e até com coragem e livres para poder falar o que realmente aconteceu. E
uma outra coisa. Essas pessoas tinham ou têm uma profunda mágoa guardada por alguns episódios que aconteceram com elas ao longo desse tempo. Então, essas nossas conversas foram como uma espécie de catarse para elas, porque desabafaram. E tanto é que teve gente que estava falando comigo e falou: caramba, eu nunca falei tanto na minha vida a respeito desse tema. Muito bom. Tiveram artistas que pipocaram, assim, artistas de renome, sem precisar falar nomes, que... Mas se quiser falar, tá ótimo. Não, claro. Os cortes do YouTube. Você falou aí que entrevistou muita gente de cantor a ator, e até lembrei agora que o Lenine foi assistente de roteiro Dos Trapalhões no começo da carreira, quando ele veio de Recife o Rafael falou da Angélica também. Qual foi o trabalho, a ligação da Angélica com eles? Eu não tô me lembrando. A Angélica fez filmes com eles, né? Ela fez Os Trapalhões na Terra dos Monstros, Os Heróis Trapalhões, tem uma ligação. Eles ajudaram muito, inclusive a Angélica no começo da carreira. Ela era de uma outra emissora, e aí mesmo assim eles tinham essa parceria, né, de fazer trabalhos com ela. Malandro, ajudou muito na popularização da imagem. Teve Sérgio Malandro também nos Trapalhões? Teve O Sérgio Malandro é uma coisa engraçada. Quando os Trapalhões se separaram em 1983, o Sérgio Malandro foi cotado para ser um dos substitutos de Dedé, Mussum e Zacarias. Aventou-se essa possibilidade porque o Renato queria formar um outro quarteto, e o Sérgio Malandro era um dos principais candidatos a ocupar essa vaga dos Trapalhões. Sem contar que ele fez o Trapalhão na Arca de Noé, que foi o filme importante, que é o filme nesse momento que os 4 estavam separados. Ah, tá. Agora, respondendo a pergunta do Yuri, teve algum artista que pipocou? A Xuxa, o Sargento Pincel, o próprio Carlos Alberto, quem mais? Mas esses não deram entrevistas, ou na hora da entrevista... Eu falo assim, na hora da entrevista você foram meia boca, não? Foram meia boca, assim... Não deram, porque assim, eles iam dar e recuaram. Eles recuaram por conta de um pedido do Renato Aragão. O Dedé também pipocou, porque se você for ver, ele fez uma carta de apoio ao documentário, e aí o Renato pediu para ele tomar um lado, e claro que ele tomou o lado do Renato, e também virou as costas pro documentário. Inclusive eu vi também em uma dessas entrevistas que o Dedé Santana era a pessoa que ligava para os seus entrevistados, para sondar o que falaram, para meio que dar um alerta: olha, cuidado com o que você vai falar. Isso também existiu, né, Rafael? Aconteceu sim com alguns, inclusive com o Baiaco. Assim que o Baiaco deu a entrevista, o Dedé sabia que a gente estava com o Baiaco naquele dia, naquela hora. Assim que acabou a entrevista, foi até muita coincidência, o Baiaco até mostrou, falou: o Dedé tá ligando, e conversou com o Dedé na minha frente. E o Dedé perguntou: e aí, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você falou, vê lá o que você vai falar. Então teve esse tipo de cerco, sim, em relação a alguns personagens do documentário. Por exemplo, pegando um gancho aqui na pergunta do Yuri, por exemplo, você conversou com a Angélica. Claro que a Angélica fez aquele depoimento, né, enaltecendo. Político, né? O Pelé também, claro, enalteceu. O Tony Ramos. O Ney Matogrosso. Eu lembro demais, o Renato Aragão tinha um quadro, imitava muito. Ele imitou muito o Ney Matogrosso, né? Eu lembro que tinha uma música, eu até falei da Angélica, que eu não me lembrava dela nos filmes, mas eu me lembrei que eu tinha um LP que tinha uma música da Angélica, o Ney Matogrosso e os Trapalhões, que era a música da natureza. Eu tinha me veio agora esse momento. Agora, Rafael, me diz uma coisa, e o Renato Aragão, o próprio? Vocês chegaram a conversar? Teve alguma sondagem? Ou ele chegou a, sei lá, querer ir participar e depois recuou e não quis mais quando viu a proporção que o documentário ia se tornar, o que o documentário ia virar? Ou, vou mais além, ele chegou pra você,
ou alguém da equipe, sei lá, a esposa dele, ou a equipe jurídica, ou filho, não sei, alguém da Globo, olha, você não vai poder fazer isso, você me devolva, me dê as fitas, me entregue esse material, até porque tem uma história que o Roberto Carlos, ele conseguiu barrar um documentário uma biografia não autorizada, inclusive os livros todos foram recolhidos do mercado. Como é que foi a situação com o próprio Renato Aragão, Rafael? Ele tentou fazer uma coisa meio parecida com o que o Roberto Carlos fez, e que foi um choque no Brasil todo, e essa atitude gerou uma repulsa no Brasil inteiro, tanto é que agora o STF criou lá o Cala a Boca Já Morreu, liberando as biografias autorizadas ou não autorizadas. Você pode fazer, e se aquilo não corresponder à verdade, você responde juridicamente. Né? Mas ninguém pode agora proibir de fazer. Foi o que ele tentou fazer. Eu conheci o Renato pessoalmente em 2016, quando entrevistei ele na própria casa dele, lá no Rio de Janeiro. Você entrevistou ele? Me recebeu super bem para o meu primeiro livro, foi a entrevista que ele deu para o meu livro. Sim, tá. Aí, anos depois, fui convidado para participar do livro dele, tem 2 depoimentos meus lá. Os meus 2 livros constam nas fontes bibliográficas da biografia dele. E quando eu estava fazendo um documentário, eu entrei em contato e falei, eu estou fazendo um documentário, eu gostaria de te entrevistar e tal. Fui ignorado solenemente, até que ele começou a receber notícias do documentário. E aí a esposa dele manda um e-mail dizendo que eu não podia fazer o documentário. Ela estava desinformada, eu posso fazer. E aí começou essa questão de falar. O advogado entrou em contato, pediu as imagens, essas coisas todas, a gente não deu. E aí que é importante nesse momento, que quando essas pessoas batem o pé, boa parte dão um passo para trás. Eu não. Eu dei 2 para frente. Eu falei, não, você não vai tirar essas imagens, você não vai me proibir de fazer esse documentário, eu vou até o fim com isso, e se você quiser, tem 2 possibilidades. 3, na verdade. O Renato me recebe na casa dele, e eu conto para ele tudo que me falaram a respeito dele, e ele se defende, eu coloco na íntegra tudo isso. A segunda ideia, faça um documentário e desminta o meu. Ele já está fazendo isso. Ele está fazendo um também? Está fazendo um. E a terceira é a gente faz um embate no tribunal e vê de fato quem que está com a verdade ou não. O que ela fez agora não, mas foi logo que essas notícias começaram a pipocar, ela criou um Instagram dizendo que lá ia contar a verdadeira história dos Trapalhões. Então, dizendo que o que eu fazia era uma mentira. Isso não foi muito longe. Tudo que até o momento que ela fez assim, foi tudo um jogo de cena. Inclusive, um vídeo que ela colocou no Instagram do Renato, do Dedé, visitando o Renato, aquilo foi uma coisa montada contra mim. Eles pagaram uma passagem de Dedé Santana para ir para o Rio de Janeiro, para arquitetar um discurso contra o documentário. E aquela coisa, que surpresa você tá aqui e tal, não foi surpresa, ela impôs essa obrigação do Dedé ir lá no Rio de Janeiro e fazer uma narrativa, um discurso contra o documentário. Tanto é que, quando eles saem, agora vão sair menos ainda, mas se eles saírem, todo mundo vai perguntar. Vão fazer 10 perguntas, dessas 10 perguntas você pode ter certeza que uma vai ser sobre o documentário. Como eles não querem ser confrontados com essa pergunta, eles vão sair cada vez menos. E você fez até uma carta aberta, tô vendo aqui no seu Instagram, uma carta aberta pro Renato Aragão, Yuri. E num dos trechos da carta ele fala o seguinte: não quero que fique com raiva de mim, estou fazendo o meu trabalho, não quero briga, só quero contar a história que me contaram. Vamos debater no cinema. Eu faço o meu e você faz o teu filme. Aí o público faz o juízo. Topa
Um abraço, Rafael Spaca. Como no Twitter, o Renato Aragão que lute. Pra contar o lado dele. Agora sim, você falou a história que eles se separaram em 1983. Pouquíssimas pessoas sabem disso. E a questão foi a grana, né, Rafael? Indiscutivelmente o Renato Aragão ganhava muito mais do que os outros, né? Era coisa de anos-luz de diferença. Fundamentalmente foi isso. Tinha uma discrepância muito grande, principalmente na parte do cinema. Isso incomodou os outros três, eles se separaram. E foi de agosto de 83 a março de 84. Eles ajustaram lá algumas pontas, não ficou ainda como eles queriam, mas melhorou em algumas coisas. Eles sabiam que era pior ficar separado do que junto. Porque então na eles época voltaram. Eles fizeram cada um deles um filme, né? Os três fizeram um filme e o Renato Aragão fez o Arca de Noé. Os dois filmes foram um fiasco de público, de espectadores, e viram que juntos são mais fortes do que separados. É aquela história, né? É ruim com ele, pior sem ele. Então eles entenderam isso e voltaram. E falar dos filmes dos Trapalhões, uma coisa que é indiscutível também é que os filmes deles, a filmografia dos Trapalhões, sustentou o cinema brasileiro durante muito tempo. Principalmente na década de 80 e começo da década de 90, os filmes dos Trapalhões eram assim os líderes de bilheteria anos-luz. E era muito dinheiro, né? Era hoje, o da Xuxa também, né? Xuxa também. Que era todo mundo junto. Mas se você vê em relação a hoje também, o do Whindersson, o do Tirulipa, o da Maísa, sempre, apesar de ter a internet, é diferente, são tempos diferentes, né? Mas também são muito fortes. Mas são bem diferentes. O que os Trapalhões foram naquela, como o Rafael fala aí, a Globo fez muito por eles. Fez muito. Inclusive, ainda sobre essa separação, uma das polêmicas envolvida a ruptura aí do quarteto foi a seguinte frase dita pelo Renato Aragão, Yuri. No lugar do Dedé coloca um burro, no lugar do Mussum um macaco e no lugar do Zacarias um veado. Palavras ditas por Renato Aragão na época da separação. Isso existiu também, né, Rafael? Existiu, foi... Quem deu essa declaração aí para o documentário foi o roteirista do filme. Eles estavam fazendo o roteiro, já estava pronto, da Arca de Noé. E aí ele falou, o que eu faço? Porque o roteiro estava pronto com esses 4 personagens. E aí ele deu essa declaração, que é uma declaração que realmente... Nos tempos de hoje iria ser chocante. Assim, um cancelamento gigantesco, né? É chocante e é um depoimento de uma pessoa que ouviu isso do próprio Renato. Então, assim, é difícil ele chegar e falar, mas eu não disse isso, tal, mas o cara tá falando aqui, que viu, que testemunhou, que... Então, são coisas que a gente vai colocar, que eu não vejo por que não colocar. Eu acho importante colocar, até para mostrar, até para humanizar, assim, o cara falou um momento de raiva, não é legal isso, claro que não é legal, mas é importante colocar para mostrar também a figura humana, o caráter, o tom daquela briga, o tom daquele momento, o contexto histórico daquilo, porque foi uma briga que, assim, eu estou agora, nesse ano, vai dar tudo certo, estou muito confiante. Eu vou lançar um livro que chama Biografia em Primeira Pessoa dos Trapalhões. É um livro que vai ter aproximadamente 1000 páginas. O que esse livro vai fazer? É um livro que eu pesquisei mais de 4.000 documentos de jornais, revistas, internet, de tudo, rádio, declarações que eles próprios falaram e foram publicadas na imprensa. Então eu peguei todas as principais aspas e essa biografia são eles mesmos contando as histórias, tá? Eu só organizei. Rafael? Então, nesse momento da briga, por exemplo, vai ter um capítulo só sobre essa briga, foi uma briga muito feia, via imprensa. Dedé falava mal do Renato, Renato falava mal dos outros 3. Então, tudo isso vai fundamentar o que está também no documentário. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas a briga sempre, no contexto geral,
era sempre os três contra o Renato contra os três, ou entre os três também tinha alguma rixa, assim, alguma racha? Não, era isso, assim, o Renato tem a RA Produções e eles tinham a Demusa, que é Dedé, Mussum e Zacarias, uma produtora. O Renato, ele já tinha, dos quatro, assim, a percepção que a gente tinha como fãs é que, assim, os quatro eram tratados de maneira iguais. Não. O Renato já tinha o maior salário na televisão e já tinha o maior ganho no cinema. Quanto à televisão, até porque foi uma negociação do Renato com o Boni, que era o grande chefe da Globo, né? Da Globo, eles até que não se incomodavam tanto com a diferença salarial. A questão maior foi na parte do cinema, da porcentagem. Era uma porcentagem acachapante, até humilhante, para falar a verdade. Como era, Rafael, em números, como é que a gente pode falar que era assim, era 80% pro Renato e 20% para eles dividir entre eles? Era alguma coisa do tipo? Passou longe ainda, cara, pra você ter uma ideia. Sério? Bem longe. Meu então, tinha esse incômodo dos lucros do cinema, tinha também um incômodo, de certa forma, artístico, que o Renato fazia questão mesmo de ser a grande estrela, então você vê nos cartazes, o nome dele tá maior, o rosto dele tá maior, as cenas deles, tanto na televisão quanto no cinema. As melhores piadas eram dele. Sempre é tendencioso a ele. A ele, né? Sempre foi. Eu lembro também de uma capa da Veja. Torno, né? Teve uma capa da Veja também, né? O Boni deu entrevista a você? O Boni não deu entrevista para o documentário, mas ele deu entrevista para esse livro que eu vou lançar, que é a biografia em primeira pessoa, e deu revelações muito importantes em relação aos Trapalhões. Também ele nunca deu uma entrevista exclusiva e tão longa a respeito de um tema como os Trapalhões quanto ele deu para mim. Para quando que sai o livro, Rafael? Até o final desse ano é lançado. Eu vou comprar mesmo. Já está em produção, porque é um livro muito trabalhoso, que você tem que organizar em diversos capítulos. Por exemplo, tem uma coisa que pouca gente sabe. O Chico Anísio foi um grande parceiro, até um grande incentivador dos Trapalhões, defendeu os Trapalhões várias vezes. Mas ele teve dois problemas com o Renato Aragão. O Renato Aragão plagiou o Chico Anísio em 2 oportunidades. E no livro a gente vai contar, porque tem entrevistas do Chico falando a respeito disso, tem até desculpa do Renato Aragão falando dessas cópias desses personagens que ele fez do Chico Anísio. O Renato Aragão pegou a Xuxa? Eu sempre tive essa curiosidade. Isso eu não sei. Não, ninguém falou não, né? Ninguém. Eu vi agora. Não deu pra ver o rosto do Rafael agora. A expressão. Eu tô vendo aqui o rosto. O que você achou da expressão dele? Agora ele disse assim, agora fizeram uma pergunta. Será se é uma cereja do bolo que pode vir e ele não quer falar pra gente? Será se alguém falou e ele não, deixa pra ver no documentário. Eu sempre tinha essa curiosidade de saber se o Renato Aragão pegou a Xuxa, enfim. Outro tópico também muito se falou, um assunto que o Yuri tocou, e até as pessoas sempre, a sexualidade do Zacarias. O Zacarias era bissexual, né? Pessoas que inclusive a ex-mulher dele, ela falou abertamente sobre a sexualidade naqueles tempos eram outros, né? Não era tão fácil sair do armário como é hoje em dia, até mais ele que era uma figura pública do universo infantil, que tinha esse peso ainda maior. Anos 80 não era nada fácil, anos 80, 90 ainda não é, mas lá era muito mais difícil. É um tópico também que você vai abordar e que pessoas conversaram com você sobre isso, né, Rafael? Isso é coincidência, nessa quinta eu publiquei um TBT do Zacarias com uma namorada, a cantora Valesca. Deixa eu ver aqui. É uma cantora de fossa. Eu tô aqui no seu Instagram. Tá aqui. @Rafael Spaca. Eu tô com ele aberto aqui, o Instagram dele. O Zacarias foi casado com a Selma Lopes. A Selma Lopes, para quem não conhece, é uma grande dubladora, tá viva. Ela faz a voz da Marge Simpson. Ai, que maravilha. E o Zacarias tinha também, a gente estava falando essa questão, né, o Yuri falou dos folclores e tal. Uma desses folclores é a questão do Zacarias, a causa da morte do Zacarias.
O Dedé, em várias entrevistas, fala: foi uma dieta mal feita que Falaram muito isso acarretou. na época, da uma dieta que ele É estava uma coisa fazendo. assim que quase que sem sentido. Eu nunca vi alguém morrer de dieta. E aí a gente fala, poxa, por que que ele não fala abertamente, ainda mais agora, você falou mesmo dessa questão que nos anos 70, 80, o Brasil é um 80, país machista, o Brasil é um país homofóbico, homofóbico. mas está tendo vários avanços em muitos aspectos. Você vê quantos artistas, quantas pessoas, e isso encoraja a outras pessoas a tornar isso uma coisa natural, porque é uma coisa natural, não é uma doença, não é uma excrescência. O fato da pessoa ser ou não ser homossexual ou bissexual só diz respeito à pessoa. Mas a gente acha importante falar isso justamente para normalizar e as pessoas falarem assim, vamos parar de hipocrisia. Qual que é o problema de falar que Zacarias era bissexual? Isso não vai diminuir o talento dele, não vai diminuir a história dele, não vai diminuir a genialidade dele. E levantar essa bandeira para que outras pessoas se sintam encorajadas mesmo de falar. E acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai quebrar preconceitos. Eu acho que do que era para o que está, avançou muito o Brasil. Ainda não é o melhor cenário, não é, mas Não assim, Isso é verdade. teve uma evolução significativa graças principalmente a muitos posicionamentos que as pessoas tiveram, né? E tornaram isso uma coisa que tangível para muitas famílias. Inclusive, o Zacarias, ele levava um namorado para as gravações, né? Todo mundo sabia lá do Zacarias. No Saltimbancos Trapalhões, um dos namorados dele participa do filme como um dos capangas lá do dono do circo. Então, aquilo todo mundo sabia. Qual foi o último filme? Tudo bem, a gente entende que naquele momento ele era o Brasil era outro, era difícil chegar a explanar, explicitar aquilo por conta do receio de chocar os fãs, uma série de coisas, mas assim, por que hoje não se fala? Por que o Dedé, quando dá uma entrevista, não chega e fala, realmente, era isso, a gente não contou por uma série de coisas, tal, que a gente entendia que na época poderia atrapalhar alguma questão ali dos Trapalhões, mas o fato de esconder isso até hoje, eu acho isso patético. Qual foi o último filme que o quarteto gravou junto? Foi Uma Escola Atrapalhada, em 90, que foi onde o Zacarias aparece muito magro, e aquilo também foi um choque, porque quando você vê a cena do Zacarias nesse filme, deu margem na época à imprensa a várias especulações, inclusive a AIDS. Inclusive que ele tinha HIV, né? E esse filme foi lançado em 90 e no mesmo ano o Zacarias morre. Ele morre em março de 90. Inclusive, você falou das entrevistas do Dedé, eu também vi um podcast, acho que foi por Inteligência Limitada, não lembro agora, que ele falando que acho que eles entraram de férias, eles ficaram um mês sem ver o Zacarias se isolou na casa dele, ficou trancado dentro da casa dele, ninguém tinha acesso ao Zacarias, se eu não me engano era só um rapaz que trabalhava na produção, que é filho de um humorista, ele falou o nome agora, não me lembro, e eles parece que iam voltar a gravar e queriam saber notícias do Zacarias e o Zacarias não queria receber ninguém, só esse rapaz, essa pessoa, esse homem. Aí essa pessoa ajudou eles a entrarem na casa do... Se eu tiver errado, você me corrija, por favor, Rafael. Ele ajudou os três a entrar na casa e quando eles se depararam com o Zacarias e o Zacarias tomou susto vendo os três, eles se assustaram muito porque eles que o Zacarias estava estava totalmente irreconhecível. Isso também aconteceu, né, Rafael? O que acontece é o seguinte, a Globo ofereceu para o Zacarias, assim, até hoje não tem cura a AIDS, não tem cura. Mas avançou muito.
tem esses coquetéis, tem vários tratamentos, tem uma série de coisas. Mas naquela época, o que tinha de mais avançado era a possibilidade de ir para os Estados Unidos fazer um tratamento. O Cazuza foi, né? Fez isso. E a Globo ofereceu para o Zacarias. O Zacarias era espírita, ele tinha outros conceitos em relação à vida, e ele procurou fazer um tratamento alternativo, com ervas, chás, uma série de coisas. Ele quis ficar recluso, realmente ele não quis a visita dos outros três, até para não chocar a imagem que tinha, né? Ele queria que deixasse aquela imagem, a última imagem, uma imagem mais... sempre falam isso, né? Uma imagem uma melhor imagem possível. E o Zacarias, como, repito, o filme ele estava muito magro, após o filme ele ficou ainda mais magro. E ele não queria, até porque ele era uma pessoa vaidosa, que as pessoas tivessem uma última imagem dele naquele estado que ele estava. Então ele tentou, ao máximo possível, evitar as visitas. Na época também teve a capa da Veja também do Cazuza, que pode ter também criado isso no país, né? Quem era da proporção que o Zacarias era, que teoricamente também era do mesmo patamar do Cazuza, pode ter ficado receoso de querer aparecer, porque o Brasil já estava impactado. Já estava com o Cazuza, né? Com esse lance do Cazuza. Rafael, das pessoas que você entrevistou sobre o Zacarias, as pessoas falaram, olha, ele morreu de AIDS, em consequências do vírus HIV. As pessoas confirmaram isso para você? Sim. Sim, né? O Baiaco, por exemplo, foi o cara que também falou, dando um exemplo, tá? Mas tem outras pessoas que também falaram. Então, a gente está bem seguro do que vai colocar Existia consumo de droga entre eles? Tu tem alguma... Tu soube de alguma droga? Assim? Sim, de droga na época. Não. Só a questão se você encarar álcool, Sim. O Mussum, aí seria o Mussum. E o lance, a gente fala muito a gente sempre tem no primeiro patamar assim de rixa entre o Dedé e o Didi, né? Até porque tem aquele lance que o Dedé foi esquecido durante os anos, se afastou, aí disse que traiu, que não deu a mão pro Dedé passou dificuldade, várias vezes na mídia, isso foi, ao passar dos anos foram falando sobre isso. Mas a popularidade do Mussum também, de bastante tempo pra cá, ela se tornou gigante, né? Gigante, teoricamente maior do que o Dedé e maior do que o Didi. Né? Por lance dos memes, da forma de falar, até cerveja. Camiseta, cerveja, o Obamas. E aí, ele virou uma figura cult. Exatamente. Mas nessa época, na época dos Trapalhões, a rixa era Dedé e Didi, ou o Mussum também já incomodava por ter popularidade também? Até porque, na minha opinião, os quatro eram bem populares, assim, mas assim, sempre foi, de fato, Dedé e Didi a rixa ali de competição, de popularidade? Só pegando um parênteses aí do que você falou, Yuri, até porque, pra mim, o Mussum era o mais carismático, gente. O Mussum, ele não precisava forçar pra fazer você sorrir. Você olhar pro Mussum, dá vontade de sorrir. Eu acho ele, pra mim, ele era o melhor dos Trapalhões. Eu sempre fui team Mussum e Zacarias. Sempre, pra mim foram os meus preferidos. Eu gostei muito do Dedé, eu gostava. Mas o Mussum, pra mim, gente, é muito icônico. O Mussum era muito icônico, como você falou, ele extrapolou fronteiras. E eu acho até que ele se tornou maior após a morte dele. O Zacarias eu era fã porque era botafoguense. Botafoguense, né? Eu falava, né? Não sei se era. E sempre tem essa história, né? Sempre tem essas coisas, essas listas que saem nos sites dos artistas que perderam tudo, artistas que estão falidos, do lixo ao luxo, e sempre tá lá o Dedé, tá? Configura nessas listas. Ele realmente tá falido, Rafael, e ele tem alguma dependência do Renato Aragão hoje, financeiramente? O Dedé, ele confessa que não sabia administrar o dinheiro dele. Realmente ele perdeu boa parte do seu patrimônio.
ele vive uma vida confortável, vive uma vida boa, mas em alguns aspectos ele ainda precisa da ajuda, do respaldo do Renato, especialmente na questão que se refere ao plano de saúde. O Renato dá uma ajuda para ele nessa parte. A questão das amizades que o Yuri falou, a grande amizade ali dos 4 era entre Dedé e Mussum. O Zacarias era um cara que estava bem com todo mundo, mas ele tinha um jeito dele. Ele era mais recluso, mais introvertido. Então ele gostava mais de ficar em casa, lendo, cuidando das plantas, essas coisas todas. E o Renato era um cara que gostava mais de circular por aí na alta sociedade, com a família também. Mas de frequentar a casa mesmo é uma coisa mais Dedé e Mussum. Até que eles chegaram a ser vizinhos. Né? Mas o Dedé teve um momento, falando dessa parte das partes que ele tinha, das fases ruins que ele teve, mas ele teve um momento ali no começo dos anos 2000 que foi na escolinha, na Praça é Nossa, né? Aquele comando maluco, verdade. E que ele incomodou bastante o Renato Aragão. E o Didi fazia a turma do Didi, né? Fazia a turma do Didi. E tipo assim, em termos de popularidade no país, o Comando Maluco popular, daquele que ficou... Naquele momento dos anos 2000, né? Teve o Bananinha lá, aquela galera toda que depois fez parte de circo, até hoje, né? Eles eram da praça e ganharam um programa próprio, né? Isso, programa próprio. E era no horário do Didi. E incomodou, não foi isso, Rafael? Foi uma tacada genial do Silvio Santos. Como o Dedé não foi contratado pela Globo para fazer a turma do Didi, o Silvio Santos contratou o Dedé para fazer o Comando Maluco. E aí um programa disputou com o outro o Ibope naquela época. Então você imagina que coisa maluca. 2 amigos por anos trabalhando juntos, duelando no Ibope, cada um em sua emissora. E, de novo, nessa época teve briga do Renato e do Dedé na imprensa. O público tomou partido do Dedé, ficou com o Dedé. E várias vezes o Comando Maluco atrapalhou a turma do Didi. Eu lembro que na turma do Didi, um dos integrantes do elenco era o Jacaré do Tchan, fazia parte, e o Tadeu Melo, que tinha umas características semelhantes à do Zacarias. A ideia dele era criar novos personagens semelhantes aos antigos. E o que veio do Gugu também. Marcelo Augusto. Marcelo Augusto, que fazia o Galã. Que era o que o Dedé fazia. É verdade, Yuri. Verdade. A ideia do Renato era trazer uma essência dos outros para os novos participantes, Rafael? Cara, a ideia era fazer uma cópia dos Trapalhões. Um novo Trapalhões. Se você for ver, aquilo era uma cópia escancarada dos Trapalhões. Não tem o que falar. Ele vai falar que não, que é um outro jeito, não. É uma cópia do que eram os Trapalhões. Você vê que o Jacaré é o Mussum. O Tadeu Melo era o Zacarias. E o Marcelo Augusto. E o Galã lá era o podia ser Didi. Marcelo Augusto, depois foi o André Segatti. Que eu entrevistei o André pro documentário, fazia o papel do Dedé. Então era uma coisa... Essa galera da nova geração Trapalhões. Já teve alguma informação que batia assim com a galera da antiga geração, esse povo da turma do Didi, da produção, ou o próprio André que você disse que entrevistou, as coisas condiziam com o passado, assim, com o jeito que o Renato Aragão já tinha, com os problemas da época dos Trapalhões, essa questão um pouco da prepotência, de querer, do egocentrismo e tal? Eu acho que essas questões todas, cara, de quando separa, quando fala, quando brigam, cara, um provar para o outro que é mais importante, que não precisa do outro, que é autossuficiente, que, enfim,
nesse meio artístico, e vocês sabem melhor que eu, porque vocês estão nessa área aí, eu estou nesse momento fazendo isso, mas assim, é um querendo engolir o outro, né? Não tem jeito. E foi o que aconteceu naquela época. Dedé e Didi, eu sempre falo isso, cara, eu não acho que eles sejam amigos. De verdade, eu não acho mesmo. Nunca foram ou só agora? Eles já, em algum momento eles foram amigos, foram parceiros? Não, eu acho que eles eram colegas de trabalho, eu acho que eles eram... tinham um tratamento respeitoso, mas eu não acho, de verdade, que sejam aquela... uma amizade genuína, sabe? Uma amizade... Né? Espontânea. Tem aquelas amizades de conveniência, tem aquelas amizades de momento, de trabalho, de uma série de coisas, mas eu não encaro de verdade isso como, até hoje, tá? Hoje, principalmente, quer dizer, que Dedé e Didi sejam amigos, de verdade, por conta de uma série de coisas que a gente escuta, por uma série de coisas que a gente pesquisou, que leu. Eu não vejo isso. É muito diferente ter colega de trabalho e ter amigo. É o que eu digo. Dedé e Mussum, realmente eles eram amigos, um de frequentar a casa do outro, essas coisas todas. O Zacarias gostava de todos, podia até dizer que amigo e tal, mas gostava de ter uma relação um pouco mais distanciada, porque ele tinha um universo, cara. Ele não tinha o deslumbre do artista. Já o Renato tinha. Então, hoje, ainda mais, né? Eu vou falar aqui uma coisa que vai ser meio polêmica, que é o seguinte. Gosto. Você não faz com um amigo o que o Dedé faz com... Quer dizer, o que o Renato faz com o Dedé. Ele ajuda no plano de saúde, mas de toda hora lembrar o Dedé que ajuda com isso, não é uma coisa de amigo, sabe? Se você quer fazer, cara, você faz de coração. Você chega e fala assim, ó, tá aqui, ó, manda pra mim aqui o boleto, eu pago, se você precisar, tamo junto, mas não precisa ficar toda hora lembrando jogando na cara. Você tá fazendo aquilo por ele, sabe? Então, eu não vejo isso como uma coisa de fato, não é. De amigo. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo pra Dorothy Bennett, tá ligadinho no programa. Falei o nome certo, né? Dorothy Bonetti, é uma grande Bonetti. amiga. Maravilhosa. Lá de Curitiba. O nosso tempo já tá indo, mas assim, pra quando é que sai o documentário? Já tem data? O que é que tá faltando ainda? Falta colher mais depoimentos? Já tem o suficiente ou já falta conversar com mais alguém? Rafael? Não, ele tá pronto, o documentário. Todas as entrevistas que eu quis gravar, gravei. As outras que eu quis e não consegui, mas tudo bem, mas tá fechado. Tá tudo já amarrado. Lembrei. Agora é o trabalho mais gostoso, que é a edição. Vai ser uma coisa formidável montar isso. Quero fazer para o cinema, quero fazer para televisão, quero fazer para internet. Vai ter o livro também do filme. Muito vai bom. Vai ter um monte de coisa são 5 desdobramentos. Vai ter Amigo do Sério para internet, vai ter pílulas para o YouTube. Vai ter o podcast? Podcast, eu participo de todos, né, cara? Então nem precisa. Eu já contei tudo do filme, praticamente. Ela já te pegou lá 4 horas. Rafael, Spaca lá, só o que tem. Vai sair esse ano ainda o documentário? Vai, a gente está muito acredito, né? confiante nas parcerias que a gente está firmando. E otimista, muito otimista, porque a gente está conseguindo coisas que poucos conseguem. Assim, a gente está com possibilidade de exibir isso em TV aberta, em TV fechada, em streaming, no cinema. Isso vai virar livro. Na TV aberta. Assim, aonde vocês mirarem, vocês vão ver coisas do... Maravilha.
TV aberta, já vejo o documentário. Silvio Santos pegando esse documentário pra exibir. Até porque ele comprou os filmes, né? O SBT tá exibindo alguns filmes dos Trapalhões. Então, aí você já corta o Silvio Santos, porque se ele comprou o filme, ele não vai comprar o documentário. Ah, já corta o Silvio Santos. Porque ele não vai entrar nessa dividida, porque a exibição desses Ah, filmes, sim, é inclusive, porque ele fez, tem um. Peguei agora o contexto. Tem a ligação com o Renato, né? ele fez, inclusive, uma coisa muito triste, que foi chamada Sessão Renato Aragão, sendo que os Trapalhões, Já. Dedé, Mussum, Zacarias e Renato Aragão, então ele excluiu os outros três. Foi uma coisa muito triste, apagar, ou tentar apagar os outros três Será se dessa isso questão. tem o dedo do Renato? Não, eu não sei de quem, de verdade eu não sei o que aconteceu ali, mas o nome da sessão é um nome muito infeliz. Eu vi também um dos podcasts, você falando que um empresário, se eu não me engano, foi do norte do país, te ofereceu 5 milhões de reais para você detonar o Renato Aragão no documentário. Procede? Procede. E você não aceitou, Ele era um cara que queria... Por isso que, assim, você vê como que é importante, né? E isso que fique bem claro. A ideia não é detonar o Renato, a ideia é contar a história, seja ela boa ou ruim. Eu não fiz o documentário pensando em fazer uma louvação ao Renato, e também não fiz uma coisa para destruir a imagem do Renato. Eu fiz o documentário para contar a história. Então, assim, o que esse cara queria é que eu deturpasse a história para um lado só, contasse só coisa ruim, sendo que não tem só coisa ruim na história do Renato, tem coisa boa também. Por isso que, apesar do dinheiro ser um dinheiro importante, fundamental, eu não aceitei fazer, porque não dá para fazer uma coisa totalmente distorcida só para atender a um capricho desse rapaz. Eu lembro, um dos momentos que eu lembro do Renato Aragão, ele subindo no Cristo Redentor. Você lembra, Yuri? Sim, claro. E o Criança Esperança, que durante anos ele foi embaixador, né? Ele tem muita imagem forte ligada ao Criança Esperança. Essas seriam as partes boas, assim. Uma das partes boas, Rafael, dessa parte do Renato Aragão ter sido ligado à questão de ajudar, né? Da filantropia, essas coisas todas, do Criança Esperança. Assim, me fala, se possível, alguma coisa que foi legal, assim, que é como, agora eu ia até intervir aqui o que o André falou, quando, em relação à amizade, eu acredito que num processo desse de tantos e tantos anos, ainda os quatro vivos e trabalhando junto, em algum momento eles de fato foram amigos, porque você vivencia aquele momento ali de satisfação, né, de satisfação artística e profissional. Então acredito que em algum momento teve aquela parte que ainda tudo eram flores, assim, que tudo era legal. E que momentos foram esses que proporcionou momentos legais, né? Coisas boas que o Renato Aragão proporcionou juntamente com os Trapalhões também. Eles se divertiam juntos, o clima era bacana nas gravações, tudo. Eu falo que os Trapalhões não existiriam se não fosse a energia e a força de trabalho do Renato Aragão. Se não tivesse o Renato Aragão, os Trapalhões não seriam o que foram. De fato, ele era um líder mesmo, de fato. Ele era o líder, era o empresário, ele era tão bom como artista quanto como empresário. Era um cara que ia para as cabeças ali, para lutar pelo trabalho dele, lutar pela marca, lutar pelo programa, lutar pelos filmes. É um cara fundamental. Os Trapalhões, se não fosse o Renato, não chegava onde chegou. Então, os três eram artistas. Ele era artista e empresário, o que é difícil também, né? Você ver fazer isso. Ele tinha um dom, cara, de transformar tudo em ouro. Assim, ele colocava a mão e transformava aquilo numa coisa que não tinha nada em alguma coisa, num diamante. Ele fazia isso. E hoje ele perdeu isso por conta, de fato, da administração, da gestão de carreira dele, ser da família, assim.
Tu acredita? Exato. Em que Ele era um chave cara que mudou teve uma boa isso, né? formação. Em que horas isso mudou, né? Qual foi o momento que a chave mudou, que ele era tão dedicado? Beleza. Hoje em dia ele tem quase 80 anos, não é isso? Acho que já tem quase 90. Qual a idade do Renato Aragão, Rafael? Ele tá com, se eu não me engano, ou 85 ou 86 anos. Poxa. De fato ele já não tem mais a necessidade de provar mais nada. Então em quer dizer relação a que isso. você falando que ele era o cabeça, ele que ia atrás. Então, o que ele ganhou, o que ele foi proporcional ao que a contribuição dele pro projeto Os Trapalhões, ou mesmo assim ainda era uma diferença muito gigantesca. Tipo assim, eu fiz O que o tudo Renato isso, então eu ganhou- vou ganhar mais. E ponto final, acabou. O que o Renato ganhou, eu acho que era justo por tudo que ele fez. De verdade. Isso que eu queria saber, pontuar, esclarecer. Agora, eu acho que ele podia ter sido mais generoso com os outros três. O que Os ele outros não- três O que ele não ganhavam bem, dividiu ganhavam. é o que não é justo, né? O que ele não dividiu, de fato. Assim, eu acho Não que é? ele podia ter sido mais generoso com os outros três, porque sem os outros três, ele também não chegaria onde chegou. Tanto é que ele fala isso, que não sabe fazer piada sozinho. Sozinho, né? Então, ele precisou dos outros três. Então, ele podia ter sido um pouco, eu acho, tá? Isso é uma opinião minha. Ser mais generoso com os outros Com os três. outros Não pensar muito para ele, repartir um pouco melhor. Deixa eu fazer a última perguntinha. Pode fazer, aqui. amigo. Tu tem... Eu já tô vendo lá na frente, já botando... Tu tem algum documentário previsto, futuro? Com Outro outra nome? celebridade e Sim. outro ícone importante? Eu estou fazendo, comecei a fazer, e aí quando começou a pandemia nós paramos, mas agora eu vou focar nos Trapalhões. Depois que eu lançar os Trapalhões, vou voltar a esse, que é do grupo Dominó. Boa. Penso em fazer algo, se der certo, tal, com a Mara Maravilha. Tô tentando há séculos, mas ela nunca topa. E, enfim, e aí o que aparecer aí de ideias, a gente vai fazendo. Dominó é legal. Só pra finalizar esse gancho de faturamentos dos três, eles chegaram a ficar ricos também? Os Dedé, o Mussum e o Zacarias, ou só o Renato? Essa que é a questão. Eles ficaram ricos. Mas E gastaram. o Dedé e o Didi milionário. É essa a diferença. Agora, quem quiser saber mais, vamos aguardar o documentário aí do Rafael, que vai prometer muito. Uma coisa é fato, né, Rafael? Tu já tá esperando o processo. Será? Será, né? Vão ter essa Vai força. saber. Mas o que importa Mas é tô não pronto. narrar, o resto é consequência. Tô pronto, também tô pronto para isso. Se Pronto. vier, cara, é importante isso, assim, a gente não recuar, porque É verdade. quando esse tipo de coisa Diga não à acontece, censura. quando o cara bate o pé e você recua, você encoraja outras atitudes como essa. E se você dá 2 passos para frente, você fala, não, vamos decidir isso aqui aonde você quiser. Se ele quiser fazer um documentário, como ele está fazendo, para rebater o meu, eu acho que seria a melhor forma de a gente duelar ali. Você, por exemplo, ia assistir e você ia falar assim, ó, eu assisti os dois e eu prefiro o documentário do Renato Aragão. Cara, isso seria a melhor vitória para ele. A melhor. Sim. Eu acho que levar para instância jurídica, eu acho que é envelhecer mal, ir para um caminho ruim. O que vai ganhar com esse embate jurídico? Foi Então, quantos anos o que seria legal é isso, chegar lá o Yuri e falar assim, ó, eu assisti os dois e eu preferi muito mais o documentário do Renato Aragão e ótimo, ganhou ali. Agora, para que decidir isso numa esfera jurídica, onde um juiz vai ver se houve isso, houve aquilo? Meu, bobeira. Mas, se ele optar por isso, Rafael, também estou pronto. qual foi o tempo de pesquisa, assim? Tu passou quantos anos para fazer esse documentário? Cara, os Trapalhões, de verdade... Porque junta com o livro também, né? Que você já fez dois. Então, é muita coisa. Já dá mais de uma década, de verdade. Já dá mais de uma década pesquisando os caras.
mergulhando em águas mesmo profundas a respeito deles. São coisas... Fala assim, mas você... qual que é a minha diferença entre os fãs dos Trapalhões? O fato é que eu coloquei a mão na massa. Fiz livro, fiz filme, vou fazer outras coisas. É isso. Eu fui um cara que colocou a mão na massa. A única diferença é essa. Rafael, quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Gente, acho que foi o recorde daqui do Vibes e Tal. Foi sem interrupção, sem intervalo, porque e ainda tem coisa que o tempo não deu, mas vamos ter que marcar uma outra entrevista para poder lançar o documentário. E é com você de novo, viu, Yuri? Já tá marcado aqui que é para falar mais, porque é muita coisa, gente. É um assunto muito bom de você ficar... saber, você quer saber mais. Mas muito obrigado pela sua participação aqui no programa, Rafael. Tenho certeza que esse documentário... Eu fiquei também muito contente com o convite. Eu vi que o Yuri realmente é fã também dos Trapalhões. Eu te falo, não é sem demagogia nenhuma. Eu assisti o seu podcast com o Vilela lá no Inteligência e fiquei bastante curioso, vi bastante corte em outras coisas também. E aí me deu uma nostalgia. Eu nem sabia que eu era tão fã dos Trapalhões assim, né? Fazia muito tempo, mas eu assisti tudo. Como eu te falo, eu tenho 39 anos, então eu peguei o finalzinho ainda do Zacarias e peguei Mussum, Dedé e Didi. E assim, te falo bem bastante verdade, assim. Você é muito coerente, assim. Eu vejo de fato a sua parcialidade em não querer tendenciar deturpar coisas ou queimar a imagem deles ou de qualquer outro. E isso é muito legal, cara. Nos dias de hoje precisa disso. É um trabalho totalmente diferente a fofoca, é um trabalho maldoso. É um trabalho maldoso. De fato. É um ídolo, é um cara popular, né? São 4 pessoas ícones, né? De várias gerações. A gente brinca, né? Não sei se, tipo assim, o que é que vai parar o Brasil? Vai parar no dia que o Pelé morrer, a Xuxa morrer, muita gente dizendo no dia que o Renato Aragão morrer. Hoje em dia eu já não concordo tanto. Hoje em dia não, há algum tempo já acho que não... Claro, vai ser uma grande repercussão, mas eu acredito que não pare o país. Não pare mais o país, como seria em outros tempos. Né? E você está fazendo um trabalho de forma espontânea e verdadeira. De forma parcial, espontânea, honesta. Exatamente. E o bom do Rafael, gente, é tão bom ver as entrevistas do Rafael, porque assim, hoje nós sabemos que muitos canais de YouTube, ele tem aqueles canais de cortes, né? São vários cortes, por exemplo, Fortuna, briga, Zacarias, morte, não sei o quê. Aí você, você às vezes você vai assistir só os cortes para você saber uma ideia do que é aquela entrevista. Mas no caso do Rafael, eu no meu caso assisti a entrevista completa. Eu assisto tudo. A entrevista completa. E onde eu tô com mais um podcast que eu ainda vou assistir dele, que eu quero saber tudo, e eu tô ansioso por esse documentário. Muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco, Rafael. Cara. Parabéns. Sucesso parabéns. Mais ainda. Depois a gente vai querer conversar mais sobre o Dominó e a Mara Maravilha, né? Eu espero lançar o documentário aí, e aí quando for lançar aí, eu vou no estúdio aí e a gente conversa. Pronto, já tá convidado para vir a Teresina. Show de bola. Já tá mais que convidado. Valeu. Obrigado, Rafael. Obrigado, tá aí, gente. Esse é Rafael Spaca. Contando tudo sobre aí esse documentário proibidão dos Trapalhões. Obrigado, Rafael. Agora vamos de música. Yuri, daqui a pouco é eu e você e eu. Vibes e Tal, na Boa FM. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like